Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou ensinar para vocês como calcular a corrente de curto-circuito em baixa tensão 380 volts. Na aula passada eu ensinei para vocês como corrigir o fator de potência pelo método caviar, potência aparente. Então pessoal, a potência aparente ela simplifica os cálculos. Você pode fazer o cálculo de correção de fator de potência pela potência aparente e vocês podem fazer também o cálculo de curto-circuito pela baixa tensão através da potência aparente. Inclusive, eu fiz um comentário aí numa aula no YouTube que se dimensiona o, os disjuntores, os DPS, né, o disjuntor de proteção, de sobretensão, através da potência em caviar de curto-circuito. Aí eu fiz esse comentário lá, o cara disse que eu estava totalmente errado, que eu não sei, que eu não entendia de eletricidade. Então, pessoal, olha, essas correntes de curto-circuito, ela está relacionada com a impedância, certo? Então, essas correntes de curto-circuito estão relacionadas com impedâncias, certo? Então, através da impedância, você vai encontrar o KVA de curto-circuito. Depois que você encontrar esse KVA de curto-circuito, aí que você vai fazer o cálculo de corrente de curto-circuito. Então, hoje eu vou provar para ele, eu vou publicar esse vídeo só para provar para ele e eu vou fazer o cálculo pela potência aparente de corrente de curto-circuito, certo? Então, pessoal, esse método, como eu falei para vocês, esse método pela potência aparente, ele é simples. Todos os cálculos pela potência aparente, ele é simples. Cálculo de correção de fator de potência, cálculo de corrente de curto-circuito, eles são simplificados, certo? Então, nós vamos utilizar a impedância para fazer esses cálculos, certo? Então, o que é a impedância, pessoal? A impedância é o efeito combinado de todas as resistências representadas apenas por uma, que é a resistência total dos fios de ligação com os fios da bobina, ou seja, com os fios da bobina, no caso do motor, juntamente com a indutância da bobina, certo? Então, assim sendo, a impedância ela é a soma vetorial das resistências, ou seja, das resistências dos fios com as reatâncias, nesse caso, as bobinas dos motores, certo? Então, a impedância é isso aí. Agora, as pessoas que estão fazendo cálculo aí de curto-circuito, eles estão confundindo circuito de corrente contínua com circuito de corrente alternada, certo? Quando os motores estão ligados a uma fonte de corrente contínua, só existe o efeito das resistências dos fios, da bobina do indutor. E naturalmente, a reatância é nula, certo? Agora, quando o motor é ligado à fonte de corrente alternada, além das resistências dos fios, soma-se também o efeito da reatância, que é no caso das bobinas dos motores. Isto é, o transformador que está lá no poste, ele vê o motor como uma impedância e não como um motor, certo? Então, os pessoal aí, eles fazem uma bagaceira de uns cálculos aí, criam um rolo de equação e no final eles não calculam nem a corrente de curto-circuito. Vou mostrar aqui um trabalho do engenheiro que eu encontrei na internet. E no final eu não entendi nada. Ó. Vou mostrar aqui para vocês. No final eu não entendi nada desses cálculos aqui, cara. Ó, o que ele fez aí, ó. Então, ó, ele usou o método KVA. Ele está usando o método KVA. Alguns exemplos do método KVA. Mas ele não chegou aqui à conclusão. Apenas ele está calculando aqui. O que esses cálculos que ele fez aqui? 200 dividido por 0,17. Eu não sei nem o que é isso. Aqui, com certeza, ele encontrou o KVA de curto-circuito. E cadê? E cadê o disjuntor DPS aqui de corrente de curto-circuito? Ele não fez nenhum cálculo de curto-circuito aqui. Apenas ele fez os cálculos de KVA de curto-circuito. Aí o que eles fazem? Eles têm dois motores aqui. Aí eles vão calcular a impedância, ó, de somando aí, ó. Ele vai calcular a impedância de cada motor. Então, pessoal, esses cálculos pela essa potência aqui, que eu falei para vocês,
pelo método caviar, ele é um único cálculo. Não precisa eu estar calculando as impedâncias de todos os motores. Por quê? Porque eu já tenho a impedância do motor, aliás, do transformador. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a plaqueta do transformador, por onde que você vai começar a fazer esse cálculo. Então, o primeiro passo, você vai, dependendo do transformador que está instalado para atender essas cargas, você vai você vai anotar a potência do transformador e a impedância do transformador, certo? Então, vamos lá. Aí eu vou fechar isso aqui, que isso aqui está errado mesmo, ó. Isso aqui é de engenharia, olha. Isso aqui é de engenharia. Mas isso aqui eu não entendi nada, ó. Eu peguei isso aqui na internet, ó. Olha, ó. Cálculo de curto-circuito pelo método caviar. Mas aqui não chegou em conclusão de nada aqui, ó. De nada aqui, ó. Então, pessoal, eu vou apresentar um cálculo aí para vocês, fácil e simples. Olha, ó. Ele chegou aqui só em caviar. Isso aqui é só em caviar de curto. Ele não calculou a corrente de curto aqui, ó. Não tem nada calculado com corrente de curto aqui. Agora eu vou calcular a corrente de curto para vocês verem como é que calcula. Vou fechar isso aqui que eu não quero mais ver isso aqui não, ó. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a plaqueta do... Tá aqui. Preste atenção para isso aqui. Isso aqui é um transformador trifásico. Olha os dados dele aqui, nós temos dados. Isso aqui é um transformador trifásico de 500 kVA, ó. Tá bem aqui? kVA, bem aqui 500, ó. 500, ele é um transformador de 500. Então, o que você vai fazer quando você for fazer o cálculo de curto-circuito? Em baixa tensão do transformador até chegar no motor lá no quadro. Você anota esses 500 kVA aqui. Não importa se o transformador é 75, de 45, 150, de 225. Esse transformador aqui é de 500 kVA. Então, por aqui vocês vão se basear por esse. Aí você vai anotar esses 500 kVA. Você anota. Qual outra coisa que você vai anotar aqui? Aqui. Você vai anotar a impedância do transformador, certo? Você vai anotar a impedância do transformador. Tá bem que é a impedância. Tá vendo aqui? Impedância. IMPED. Tá bem aqui? 4,5. É porque aqui, não sei se dá para vocês verem. Aqui é a porcentagem aqui, ó. 4,5%. Aqui é a impedância, certo? Como eu falei para vocês, o que é impedância? É o efeito combinado de todas as resistências, representada aqui no transformador, por uma, que é a resistência total dos fios de ligação com os fios da bobina do transformador, ok? Juntamente com a indutância da bobina. Assim sendo, podemos descrever o que é a fórmula da impedância. O que é a impedância? É a soma vetorial das resistências mais as reatâncias. Então, que resistência é essa? As resistências dos cabos. Os cabos do transformador até chegar lá no motor, dá o nome de resistência. E o que é reatância? Reatância é o motor lá. Então, se somando reatância com resistência, dá o que? Impedância. Então, esse transformador aqui, ele vê o motor como uma impedância. Ele pode ter 100 motores dentro de uma indústria, mas se tiver todos ligados de uma só vez, ele só vê uma única impedância. Aí os engenheiros aí, eles estão fazendo cálculo de impedância de cada motor. Só que o transformador que está alimentando esses motores, pode ser 1000 motores, ele só está reconhecendo um motor, certo? Como um único motor. Então ele não vê o motor. Então, esse transformador aqui, ele não vê o motor. Ele vê uma impedância, certo? Então, ele não vê o motor. Esse transformador aqui, ele não vê o motor. Ele vê uma impedância lá, o motor funcionando, certo? Então, pessoal, nós vamos calcular a corrente de curto daqui do secundário até chegar no painel de comando do motor, certo? Já para calcular essa corrente de curto-circuito aqui em média tensão, todas as concessionárias do Brasil, elas já têm esses cálculos. Para que serve esses cálculos dessa corrente de curto aqui? Para você dimensionar as chaves, chave fusível, aquelas canelas que o pessoal chama, e os para-raio. Isso aí, todas as concessionárias do Brasil, elas já têm esses cálculos de corrente de curto-circuito, ok? Então, só está precisando você fazer esses cálculos aqui, ó, da baixa tensão até chegar no motor, que é o que nós vamos fazer agora, ok? Então, vamos lá.
Então, como calcular isso aqui, pessoal? Então, tá aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Como é que calcula isso aqui? Então, hoje a nossa aula é método de KVA, cálculo de curto-circuito em baixa tensão. Método da potência aparente para cálculo de curto-circuito em baixa tensão 380. Então, eu mostrei lá a baixa tensão do transformador. Então, vamos lá. O método da potência aparente KVA para cálculo de corrente de curto-circuito são conhecidos num único procedimento de cálculo simplista. Então, pessoal, esse cálculo aqui ele é simplificado. Como eu mostrei lá agora para vocês o trabalho lá do engenheiro, ele fez uma bagunça lá que eu não entendi foi nada, certo? Então, eu vou fazer um único cálculo baseado naquele transformador lá que eu mostrei para vocês, de 500 kVA. Então, primeiro passo aqui, ó. Para fazer esses cálculos, aqui está o exemplo. Um transformador de 500, 13.8 kV, 223 com impedância, está lá, eu mostro 4.5, alimenta duas eletrobombas de 200 cavalos, certo? Então, esses dois motores são 200 cavalos. Eu estou utilizando um transformador de 500 cavalos para atender esses duas bombas. Como, por exemplo, lá na estação de tratamento de água, na elevatória. Então, lá na estação de tratamento de água, na elevatória, eu tenho duas bombas funcionando em paralelo. Então, duas bombas de 200 cavalos, é claro que é 400 cavalos. Aí eu estou usando aqui um transformador de 500 kVA, 13.8 kV, 220, 380. Com impedância, olha, isso aqui é importante, impedância. Com a impedância de 4.5. Como eu mostrei aqui para vocês, a impedância desse transformador é 4.5. Está aqui, ó. Aqui a impedância dele aqui, ó. Bem aqui, ó. 4.5. Então, vocês têm que anotar essa impedância. Pode ser de qualquer transformador. Para fazer o cálculo de curto-circuito, vocês têm que pegar essa impedância aqui. Pode ser transformador de 30 kVA, 45 kVA, 75 kVA, 150 kVA, 225 kVA, 500 kVA, 1000 kVA. Não importa a potência do transformador. Na hora de fazer os cálculos de curto-circuito na baixa tensão, é obrigado vocês pegar esse valor da impedância do transformador para os cálculos, certo? Então, vocês têm que pegar o valor da impedância e a potência do transformador que está aqui, ó, 500 kVA. Então, vamos lá. Eu não vou mais explicar isso aqui, não. Já expliquei. Então, vamos lá para os cálculos. Então, até o dado do meu transformador, ele é de 500 kVA, 13.8 kV, 220, 380, com impedância de 4.5. Mostrei lá na plaquinha. Alimenta duas eletrobombas de 200 cavalos. Então, o primeiro passo. Eu vou calcular o KVA de curto-circuito. Aí, pessoal. Então, eu fiz um comentário lá na aula do cara lá. Eu disse para ele que se dimensiona DPS pela potência de curto em KVA. Ele foi sorrir da minha cara. Então, o cara desse é muito idiota. Então, ele não estudou. Porque hoje, para as pessoas entenderem a eletricidade, ele tem que estudar as três potências. Quais são elas? Se ele não estudar, ele é burro. Ele tem que estudar a potência ativa, ele tem que estudar a potência aparente, ele tem que estudar a potência reativa. Se ele não souber nada disso, não adianta ele se meter com a eletricidade. Não adianta nem querer discutir comigo. Porque eu vou postar essa aula hoje aqui, só para me provar para ele que eu vou fazer os cálculos de curto-circuito através da potência em KVA. Certo? E eu fiz a correção do fator de potência na aula passada com potência KVA também. E hoje eu vou mostrar que vou fazer o cálculo de curto-circuito em potência KVA. Certo? Então vamos lá. Vamos calcular o KVA de curto-circuito. Eu não vou calcular a corrente de curto-circuito agora. Primeiro passo, eu vou calcular o KVA de curto-circuito. Aí você pega esse 100% aqui e multiplica lá pela potência KVA do transformador que está aqui, 500 KVA, que eu mostrei lá na plaqueta lá para vocês. Está aqui, ó. Então vamos lá. Fazer esses cálculos aqui. Então, KVA de curto. KVA curto. Curto-circuito. Aí vocês pegam igual, eu pego 100% multiplicado por 500, que vai ser igual. Dividido pela impedância lá, tá aqui, ó. Então, eu tenho que dividir pela impedância lá. Barra, que é divisão, ó, 4.5. Então, isso aqui é a impedância lá do transformador que eu mostrei lá para vocês. Tá aqui a impedância, ó. A impedância aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês agora. Ó. Aqui a impedância. Ó. Ó, KVA. Esse transformador lá é de 500. Ó.
Ele é 380 440, aqui, ó, na baixa tensão, ele é 380. Tá aqui, ó, a impedância dele aqui, ó, 4.5, impedância aqui, ó, certo? Entendeu? Então, vamos lá, fazer os cálculos. Então, vamos lá, eu multiplico esse valor por esse e vou dividir por esse. Então, eu vou dar o resultado aqui de lado, ó. Então, eu vou pegar aqui a máquina. Vou calcular o KVA de curto-circuito. Preste atenção. Eu vou calcular o KVA de curto-circuito. Não é a corrente de curto ainda. Então, 500 aliás, eu vou pegar 100, que é a porcentagem, multiplicado por 500 KVA, dividido... ó, vocês têm que multiplicar, ó. 100 multiplicado por 500, né? Tá aqui, ó. Multipliquei. Agora eu vou dividir pela impedância, 4.5. Então, achei, ó, 11.111. 11.111, tá aqui. Isso aqui é a potência de curto-circuito. Isso aqui é a potência aparente de curto-circuito. Então, essa potência aparente de curto-circuito, eu vou ter que botar ela aqui. É 11.111. Olha lá. Tá aqui, ó. Então, vou botar aqui. 11.111. Aqui, ó. 11.111. Então, pessoal, isso aqui é o KVA de curto-circuito aqui, ó, que eu achei, 11.111, do aquele transformador lá de 500 kVA. Agora sim, agora eu vou calcular a corrente de curto-circuito. Agora sim, agora eu pego aqui, eu pego aqui, que é igual, eu pego 1000 multiplicado, KVA, né? Então, os KVA aqui, tá aqui, que eu achei, KVA de curto-circuito, 1000 por, 11.111. Esse aqui é o KVA de curto-circuito. Então, eu tenho que multiplicar 1000 pelo KVA de curto-circuito aqui, ó. Aí, eu tenho que dividir isso aqui pela tensão, de baixa tensão lá, pela tensão, multiplicado pela raiz de 3. Como eu falei para vocês. Todos os circuitos trifásicos vai ter que aparecer essa raiz aqui. Então, igual. Aí, eu pego 1000 multiplicado por isso aqui vai dar quanto? Ó? Então, eu vou lá. 1000 multiplicado por 111.000, né? Aqui, ó. 11.111. Então, 11.111. 11.111, que é igual. Tá aí, ó. Então, eu achei. Então, decore aí, ó. Dividido por 380 multiplicado por 1.673 é igual a 657. Então, dividido por 657. Então, tá aí. 16.911. Tá aí, pessoal. Eu achei tá aqui, é 16.911. 16.911. 16.911. Dividido, agora eu vou transformar para quiloampere. Dividido por 1000, porque quilo é igual a 1000. Agora sim, eu vou achar a corrente de curto-circuito. Então eu pego, ó, esse valor aqui, 16.911 dividido por 1000, 16.911 dividido por 1000, vai ser igual 16. Tá aqui, ó. Tá aqui, pessoal. Corrente de curto-circuito, 16 kA. Tá aqui, ó. Então tá aqui, ó. É assim que se faz cálculo de corrente de curto-circuito. Agora eu comentei isso aqui lá nas redes acadêmicas, o cara tava sorrindo da minha cara. Disse que eu não fazia esse cálculo aqui pela potência aparente. Disse que não se faz cálculo de corrente de curto-circuito pela potência aparente. Como tá aqui? E como eu acabei de fazer agora aqui, ó. Tá aqui o resultado, 16 kA. Aí esses 16 kA corresponde isso aqui, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Corresponde, é isso aqui, tá aqui ele, ó. Ó, tá aqui ele, ó. É esse aparelho aqui. Vocês vão colocar lá no quadro geral. Não são duas bombas. Então você vai botar lá no quadro geral. Certo? Tá aqui o DPS, ó. Ele é de quanto? 16, tá lá, calculei agora, tá aqui, ó. 16 kA na baixa tensão, certo? Agora, os caras aí, o que eles estão fazendo? Eles pegam, faz aquele hold, bota aqui, se tem dois motor, aí ele vai calcular aqui, motor, impedância, aí calcula o outro lá.
Aí faz uma equivalência aqui, bagunça tudo aí, que ele só chega até aqui, ó. Ó, esses engenheiros aqui do Brasil, ele só chega até bem aqui, ó. Só chega aqui nesse caveado consigo. Quando para fazer isso aqui, ele não sabe fazer mais. Como eu fiz agora. Eu calculei foi o disjuntor mesmo, tá aqui ele. Eu calculei foi o DPS, disjuntor de proteção de surto de sobretensão, tá aqui ele. Eu fui calcular para esse transformador aqui de 500 kVA que está alimentando essas duas bombas de 200 cavalos. Então, o transformador, ele vê essas bombas aqui, ele não conhece elas como, na hora que essas bombas estão funcionando, o transformador vê essas bombas como uma impedância. E esse transformador vê as bombas funcionando como uma impedância. Ele não reconhece esses motores como motores, sim como uma impedância. Certo? Então, como eu acabei de falar para vocês, o que é impedância? É a soma vetorial das resistências dos cabos que saem daqui do transformador, certo? Cadê ele? Que sai daqui do transformador, ó, vou mostrar agora para vocês. Ó, vou mostrar aqui para vocês agora. O que é essa impedância, ó. Então, pessoal, o que é? Vou mostrar agora isso aqui para vocês. Ó, tá aqui, ó. Vocês estão vendo? Esses cabos saem daqui, ele passa pela medição das concessionárias, cara. Da medição das concessionárias, ele vai direto para o quadro lá das bombas. Só que quando esse transformador está alimentando essas bombas lá, ele não vê esses motores como motor. Ele vê uma impedância, como eu falei para vocês, certo? Ele enxerga uma impedância, certo? Aí o que é essa impedância? É a soma vetorial desses cabos. Sai daqui até chegar lá. É a soma desses cabos, das resistências desses cabos, com a reatância indutiva do motor. Então, somando resistência do cabo mais motor é igual a impedância. Então, pessoal, esse transformador, ele vê todos os motores de uma indústria, ele não vê como motor, ele vê como uma impedância, certo? Então, tá aqui, cheguei à conclusão do cálculo, ensinei para vocês como fazer o cálculo de curto-circuito em baixa tensão, 380 volts, tá aqui, ó. Isso aqui é válido para todos os transformadores. Isso aqui é válido para todos os transformadores. Esse cálculo aqui que eu fiz aqui é válido para todos os transformadores. Os aparelhos ligados na baixa tensão, certo? Então tá aqui, encontrei o DPS de 16 kA. Até alguém provar o contrário, que eu acho difícil. Certo? Então, pessoal, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Está aqui a fórmula. Se quiser copiar, tá aí, ó. Primeiro passo. Aqui a fórmula. Tá aqui, ó. Vou passando devagar, vocês vão copiando aí, ó. Então, isso aqui é o cálculo de corrente de curto-circuito. Certo? Aqui cheguei à conclusão de um DPS de 16 kA para dois motores de 200 cavalos. E isso aqui é matemática amaramente. Certo? Então tá aí, método KVA para se calcular corrente de curto-circuito. Aqui provei e vou publicar no YouTube e mostrar para esse cara lá como é que se faz cálculo. Certo? Porque eu conheço as três potências, que eu não sou burro. Eu conheço potência ativa, eu conheço potência aparente, eu conheço potência reativa, eu posso fazer o que eu quiser com elas. Certo? Eu posso usar todas as três. E a que eu mais gosto para cálculo é a potência aparente. E os cálculos dela são simplificados. Todos os cálculos pela potência aparente eles são simplificados. Está aqui. É um cálculo simples. Ele só tem dois passos para você calcular essa corrente de curto-circuito aqui, que é 16 kA. Primeiro você faz os cálculos de potência aparente curto-circuito. Está aqui, eu achei. Está aqui a corrente de curto-circuito potência aparente. E depois eu vou achar a corrente de curto-circuito em ampere. Quiloampere está aqui, ó. E os caras dizem que aí não se faz cálculo não se faz cálculo de curto-circuito através de potência aparente. Pois está aqui, eu fiz só para mostrar que eu faço. Eu fiz e faço. E isso aqui eu quero ver qual engenheiro que vai reprovar isso aqui. Tá bom, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês. Até a próxima.